Estamos então aqui com o convidado Guilherme Duarte e vamos começar as perguntas. Vamos a isso. Temos voluntários para a primeira pergunta? Eu posso começar. E acho que isto é a pergunta que nós devemos estar a pensar. Para começar, o que é que te levou a aceitar esta entrevista? Será que a quarentena é assim tão aborrecida? Também, né? Também ajuda. O gajo está mais em casa. Normalmente faço boas entrevistas ou podcasts de pessoal que está a começar, ou entrevistas, seja de onde for. Se o pessoal convida e tem a amabilidade de convidar e se lembrou de mim, eu não custa nada. Não custa nada aceitar e conversar. E até porque eu gosto, apesar de não gostar muito de pessoas, no geral, né? Às vezes, gosto de conhecer malta nova e falar. Acho que também aprendo e com isso, e há sempre perguntas interessantes que podem vir. Às vezes há sempre o risco de ser só uma coisa que são sempre as mesmas perguntas de sempre. Isso acontece muitas vezes e faz parte. Mas não me prejudica em nada o meu dia. Porque é que eu não hei de fazer? Acho que sempre fui assim, tentar continuar. Enquanto não for milionário, não é? E aí já não respondo às mensagens de ninguém. Depois, quando fores milionário, aí tal, constrói-se um bunker, já não há pessoas para ninguém se for preciso. Eu já não, eu já só aceito nudes e assim do género. Ok. Mestre, queres ir tu ou vou eu? Eu posso fazer a pergunta. Portanto, esta, lá está, é uma daquelas perguntas que já deves ter ouvido algumas vezes. Mas é se queres partilhar um pouco do teu caminho profissional connosco, em particular desde o estudante de Engenharia Informática no técnico até ao humorista e criador do blog, por falar noutra coisa. Sim, foi tudo assim. Ainda eu muitas vezes penso como é que se deu esta reviravolta, não é? Esta não de 360 graus, como dizia o outro, mas de 180, claro. Aí fui estudar para a técnica em 2002, entrei para o curso de informática, era a minha primeira opção, era o que eu queria desde os 13 anos, queria informática, porque, sei lá, curtia jogar no computador e mexer no painel de controle do Windows, né? Basicamente era por isso. Só depois decidir. E a cena é que comecei a não me sentir, a não gostar muito daquilo que fazia logo no segundo ou terceiro ano. Naquilo que acho que era transversal, né? Quase toda a gente passa um bocadinho por isso, e as dúvidas do é mesmo isto que eu quero fazer para a vida toda, e não é? Tive muitas dúvidas ali se havia de trocar de curso ou não, e fui fazendo o curso assim um bocadinho, ia fazendo as cadeiras que eu gostava e as outras deixava, porque eu achava sempre que ia mudar, mas depois ia fazendo, e depois pensei, só falta mais um ano para acabar o mestrado, vou acabar, e foi sempre aí. E acabei o curso, e comecei a trabalhar numa consultora na Nova Base, e tive lá 2 anos e meio, o meu primeiro trabalho, e aprendi bem. Sempre foi aquele sítio que as consultoras eram um bocadinho o bicho de sete cabeças, continua a ser para a malta que sai de informática e para toda a gente que sai de engenharia. Vocês vão sair de biológica, também vão dar com os costados às consultoras, muitos de vocês, não é? E então, mas gostei no sentido em que aprendi muito, ganhei muita estaleca e foi fixe. Foi como eu demorei um bocadinho mais a acabar o curso, também entrei na consultoria com outra maturidade que me permitiu, ou seja, não é como agora a malta acaba a licenciatura com 21 anos. Eu acho que entra muito novo e se calhar não tem arcabouço para dizer que não aos chefes. E eu entrei com outra maturidade em que já dizia, não venho trabalhar ao fim de semana, desculpem lá, meus amigos, adeus, até à próxima. E então acabei por não fazer assim, muitas horas extra, consegui gerir, ter a minha vida social mais ou menos bacana, mas sentia que não era aquilo que me dava prazer fazer. Tipo, o desafio era giro, aquele desafio de programação ou do que seja, é desafiante intelectualmente, mas é um bocadinho, tens aquela satisfação quando resolves o problema, mas depois há mais 20 problemas para fazer. E era sempre assim os dias, eu olhava para o futuro, não é isto que eu quero fazer. E eu aí comecei a, sei lá, inconscientemente a arranjar escapes de o que é que eu vou fazer para me livrar disto, e para me livrar deste trabalho das 9 às 9, não é das 9 às 5, muitas vezes. E então, decidi despedir-me na altura para fazer um projeto com um amigo que era uma viagem pela Europa a entrevistar e filmar artistas de rua. E não tinha nada a ver com nada, foi uma coisa que nós queríamos viajar, queríamos passear e em vez de fazermos só isso, eu despedi para fazer isso era um bocadinho estranho, e até porque custa mais dinheiro. Nós decidimos fazer esse projeto, porque era uma coisa que também curtíamos, e conseguimos arranjar alguns patrocinadores, fazer algum crowdfunding e deu para a coisa fazer sem se perder
sem ser só investimento, perdemos dinheiro, não ganhamos nada com aquilo, não é? Mas foi fixe. E foi nesse intervalo em que eu me despedi e em que estava a fazer esse projeto, depois de acabar de fazer esse projeto e voltar, editar os vídeos, as cenas todas, que eu criei o blog, assim, muito por acaso, estava em casa, e nem criei o blog e página no Facebook, nem usava muito redes sociais, usava tipo, o Wi-Fi, né? O tempo do Wi-Fi. E criei aquilo, sem saber para que era, não foi tipo, vou pôr aqui piadas e vou ser humorista, não foi nada disso, vou criar aqui, dizer umas larachas de vez em quando. E aquilo, comecei a escrever diariamente, e enquanto ia procurando depois trabalho, depois comecei a ver, ok, vou voltar a trabalhar, não quero ir para a consultoria, comecei a ver mais na área de marketing digital, cenas assim, que eu tinha aprendido com esse projeto, tinha entrado um bocadinho nesse mundo também, e tinha curtido, e acabei por arranjar trabalho numa agência de marketing digital, mas no departamento que eles tinham de startups. E então fiquei ali um bocadinho como o gajo ali de gestão de projetos e de produtos, de ideias novas, apps e cenas assim malucas. Era um departamento assim meio experimental. E comecei a trabalhar aí e a conjugar a cena do blog e do stand-up, que eu tinha começado a fazer também. Eu comecei a fazer stand-up no dia antes de começar a trabalhar nesta nova empresa. Foi ali seguido. E então ficou jogando ali, 2 anos e tal, 3, em que eu ia escrevendo, já fazia stand-up, já tinha alguma visibilidade, começava a ter alguma visibilidade, mas ainda tinha o meu trabalho normal e conjugava as duas coisas. Até que há 4 anos eu decidi, ok, está na altura de arriscar. Já tenho aqui alguma visibilidade, isto dá-me mesmo prazer, faço isto de borla, já consigo ganhar algum dinheiro com isto. Foi só pesar isto. É tipo, se eu ganhasse Euromilhões, continuava nas startups ou na informática? Se calhar não. Mas continuava a escrever de vez em quando, a fazer stand-up. Então, este exercício que tive a sorte de eu poder fazer, não é? Porque, felizmente, vindo de informática, especialmente do técnico, um gajo tem uma rede de segurança que ainda hoje recebo mensagens no LinkedIn, não é? para trabalhar. E então, não sei se ainda será assim, como é que está o mercado agora. Mas, foi naquela, vou arriscar aqui pelo menos uns aninhos a ver como é que isto dá. Se não correr bem, volto para a informática e está tudo bem. Foi divertido. Mas pronto, até agora ainda não voltei, felizmente. Ainda bem. Mas uma pergunta, já agora, se tivesses de voltar à informática, voltavas? Se tivesse voltado, então claro. Pois. Imagina que agora, ou eu perdi o gosto de fazer isto da comédia, ou o público fartava-se de mim e eu deixava de fazer dinheiro com isto. E se calhar se o público se fartasse de mim e eu deixasse de fazer dinheiro, eu continuava a fazer tipo, né, de vez em quando, só nos bares, ou por gozo, ou escrever, mas não podia viver disto. Então voltaria à informática, assim, com muito custo, porque seria difícil voltar a ter horários e tipo chefes e cenas, apesar de ter quase sempre tido a sorte de ter chefes porreiros. Mas ia ser difícil, mas como o ser humano habitua-se a tanta coisa, e nós estamos a ver isso agora, né? Havia de me habituar também a isso. Até porque eu não era infeliz a fazer aquilo que fazia, né? Simplesmente vi que gostava mais de fazer isto. Mas sim, voltaria. Esperemos que não aconteça, mas mas se tiver que trabalhar, tem que ser. Não tenho pais ricos, tem que ser. Guilherme, estás a tentar nossas perguntas um bocadinho. Pronto, então eu falo menos. Não. Pelo contrário. Força. Estás à vontade, força. Bem, então, muitos ex-alunos do técnico comentam que este não forma bons engenheiros, mas sim bons profissionais. Referindo-se skills como problem solving, capacidades de adaptação, como mais-valias da sua educação. Agora, nós queremos saber de que maneira é que estas aprendizagens afetaram a tua carreira profissional. Eu acho que o técnico forma, pelo menos, as coisas mudam muito e depende às vezes do ano e do curso e dos professores que calham e dos colegas, né? Depende de muitos fatores. Eu senti que o técnico, acima de tudo, tinha uma exigência que mais nenhum sítio tinha. Porque eu tinha colegas no ISEL, no ISCTE, amigos, eu via os exames deles e via os cursos, os trabalhos de semestre deles, e eu percebia que a exigência não era a mesma. Mas também percebia que se calhar o ensino lá era diferente, era mais modernizado e aqui era mais datado em algumas cadeiras. Né? Eu lembro-me que havia, por exemplo, redes de computadores, era dado com acetatos que se chamavam transparências e tinham lá a data de 1989. Pronto, eu sei que as coisas que não mudaram tanto, mas havia um bocadinho essa cena, mas havia a exigência e nós não ensinamos isto. Lembro-me de um professor dizer, nós não ensinamos linguagem C, mas usamos linguagem C. Portanto,
desenrasquem-se. E isso, pá, é mau por um lado, não é? Depende de como nós queremos encarar o ensino, mas por outro lado a cena é que, pá, nós tivemos que nos desenvencilhar e isso faz com que, se calhar, depois quando chegas a um trabalho, tenhas uma estaleca que outros podem não ter, porque há muitos sítios onde os chefes ou os colegas superiores ou do lado que estão lá há mais tempo não te vão ensinar a fazer as coisas. Dizem-te, olha, é aqui. E tu, pá, vens do técnico, já estás habituado, está bem, ok, eu vou lá aprender sozinho. E eu acho que isso é uma skill, pá, muito importante de se ter, não nos darem a papinha toda à boca. Acho que se calhar pode haver um meio termo melhor, não sei, depende, lá está, muito dos cursos e dos professores que calham. Mas, portanto, acho que foi muito importante. Eu senti, não sei se tinha a ver com ser o técnico, ou se tinha a ver com ser comigo, ou com a sorte dos professores que eu tive, ou dos colegas que eu tive, ou mesmo das bases até às vezes o secundário. Acho que muitas vezes tem mais a ver com isso até. Eu senti muita facilidade em chegar a um trabalho e aprender as coisas. E em pouco tempo tornar-me especialista numa coisa a aprender sozinho, a estudar sozinho em casa. Mas também acho que faz parte um bocadinho da minha personalidade, como eu sou um bocadinho mais tímido e sempre fui... Não era aquele gajo que anda a chatear os colegas, tipo, ensina-me lá a fazer isto, não sei o quê. Era o gajo, tipo, que ficava ali a martelar-se, que às vezes perdia mais tempo, também é mau, né? Às vezes estás ali um dia ou dois numa coisa que se faz em 5 minutos, se pedis ajuda, e eu estava ali a tentar aprender sozinho. E acho que isso veio um bocadinho, se calhar, do técnico. Portanto, acho que tem coisas boas e coisas más, mas tem vantagens de abrir a cabeça e de estimular o raciocínio e a inteligência abstrata. Qualquer curso de engenharia tem, não é? Mas no técnico acho que tem muito isso. E assim, agora também indo um bocado dentro deste tema, assim, dentro deste contexto mais técnico, quais são as utilizações mais importantes dessas capacidades informáticas que tu apanhaste, que ainda usas hoje em dia, se usaste, claro, e não incluindo ligar e desligar impressoras em companhias de automóveis, Sim. como disseste num dos Yeah. espetáculos. Sim, e é verídico, é verídico. E não é a primeira vez que, às vezes, pá, que é uma coisa que eu não percebo, pessoal que segue, por exemplo, que segue o meu trabalho, chega a mandar-me mensagem para o Instagram, porque eu não conheço, né? Pronto. E até pessoal que eu nunca interagi, às vezes há pessoal que me segue e eu não conheço pessoalmente, mas já vamos interagindo, e pessoal que fala comigo já há muito tempo e eu respondo. Eu respondo e converso. Mas pessoal que nunca falou comigo, nunca interagiu, pá, olha, sei que és informático e tenho aqui um problema na minha impressora ou no router, e eu, man, pá, tento não ser indelicado, mas às vezes apetece, não é? Apetece aí, porque é tipo, pá, um bocado de noção, tipo, vai chatear, mas depois por lado penso, pá, se a pessoa não tem mesmo ninguém a quem recorrer, não é? Para estar a recorrer a mim. E então, pronto, tento ajudar. Portanto, dá-me essas skills, não é? Mas, pá, acima de tudo, dá-me alguma independência. Ainda ontem eu tive, por exemplo, a atualizar o meu site. E pá, eu fiz aquilo, e ainda por cima nem está feito, tipo, eu podia ter sido inteligente e feito aquilo em WordPress, uma achei fácil alterar. Não, estou a editar HTML no Notepad++, porque pronto, porque sou burro e fiquei com isso, e é isso que eu tenho feito. E depois alguém quer alterar e eu, pá, não sabes alterar, tem que ser eu a alterar, depois estou a pôr o trabalho em cima de mim, mas pronto, tenho que alterar isso também. E portanto uso para isso, dá-me essa cena de... o facto de ser novas tecnologias, de aprender também muito rápido de edição de vídeo, edição de imagem, não é? Acaba por ser uma área diferente, mais multimédia. Eu acho que o facto de vir de informática e engenharia, ter sempre gostado de novas tecnologias, consegue dar-me essa autonomia e aprender muito rápido essas plataformas e ser autossuficiente, não é? Eu consigo fazer um projeto em que eu sou o editor, o realizador, em que faço tudo, não é? E claro, quando se junta mais gente, o trabalho está sempre com mais qualidade, mas às vezes ter flexibilidade para ter aquela rapidez para lançar coisas pode ser bom. E isso é mais barato, né? Depois, acho que eu tenho tentado perceber se há alguma coisa no processo de engenharia, no pensamento que um engenheiro tem, na criação de piadas, e se vem alguma coisa daí. E eu acho que pode ter. As pessoas olham muito para os engenheiros como sendo pessoas não criativas, não é? A pessoa olha para a engenharia como sendo uma área completamente à parte das artes criativas. E eu nunca senti isso. Eu sempre senti que os engenheiros eram das pessoas mais criativas que eu conhecia, porque há um problema e tu tens 1000 soluções para resolver aquele problema. E isso é a definição de criatividade, não é criatividade artística, no sentido não é, de criar coisas. Alguns engenheiros também têm isso, não é? Fazem um site como se fosse uma peça de arte e depois aquilo não funciona, não tem usabilidade nenhuma, né? Mas
acho que tem muito a ver esse pensamento abstrato que a engenharia, quem vem de engenharia tem mais. Acho que faz, temos habituados a desconstruir coisas e a tentar chegar a soluções de formas diferentes. E eu acho que isso no processo da criação de piada, mesmo que não seja consciente, não é? Acho que tem a ver, acho que me ajuda a pensar de outra forma e a fazer um humor de outra forma, pelo menos a chegar às piadas de outra forma. Se calhar depois o resultado final é igual, o meu processo mental, se calhar, de criação de piadas pode ser diferente do que alguém que venha mais de humanidades, se calhar. Não sei, às vezes penso nisso, nunca descobri se há alguma coisa aqui relacionada ou não, mas acho que sim, acho que pode ajudar, acho que prejudicar não prejudica. Ok. E voltando um bocado atrás também, àquilo que já tinhas dito, de quando começaste um stand-up, a questão é quando é que começaste a fazer rir pessoas e como é que se desenvolveu o bichinho de seres humorista até te tornares um dos maiores humoristas do país. Obrigado por esse... Maior também não quer dizer melhor, né? Mas maior também há muitos. Mas eu não consigo precisar. Eu dou sempre o exemplo que é a primeira vez que eu me lembro de ficar fascinado com o humor foi com os livros do Calvin and Hobbes, quando me ofereceram. E ofereceram-me aquilo, eu falava isso no espetáculo, ofereceram-me aquilo a pensar que era banda desenhada, que era para miúdos, devem ter oferecido aquilo quando eu tinha 12 anos. E aquilo tem um humor muito sarcástico, irónico e cínico, claramente não é para crianças. E eu lembro de gostar daquilo, provavelmente não percebia metade, mas gostava muito daquilo e comprei depois os livros todos e adorava. E um tio meu até dizia aos meus pais, tipo, olha que ele vai ficar com um humor cínico e não vai ser insuportável. E se calhar tinha razão. Mas depois, acho que foi mais tarde, com o Herman Enciclopédia, que foi um programa de 97, 98, e que eu tinha 13, 14. Pai, que eu lembro-me de ficar fascinado com aquilo, com as personagens que o Herman fazia, de gravar aquilo em VHS, de ver e rever e de decorar os diálogos e fazer para os meus pais, imitar as vozes do Diácono Remédios e de outras personagens icónicas que ele fez. Mas nunca, depois, mais tarde, tipo, o Gato Fedorento, o Bruno Nogueira, o Levanta-te e Ri, veio trazer o stand-up, mas só que quando aparece mais o Bruno Nogueira, os primeiros episódios não era bem stand-up, aquilo, aparece o Bruno Nogueira, por cima ele era da Buraca, e o texto dele era sobre ser da Buraca, e eu identifiquei-me também por aí, e então tive esse contacto. Depois comecei a descobrir o stand-up americano e inglês no YouTube mais tarde, mas nunca na minha vida, nunca me passou pela cabeça, eu vou fazer humor, eu quero fazer humor, quero seguir por aqui. Nunca. Quando criei o blog, ou quando comecei a fazer stand-up, já havia um bocadinho, ok, deixa testar, deixa ver se eu tenho jeito para isto. Mas mesmo assim nunca me passou pela cabeça fazer disto de vida. Porque nem sequer tinha mesmo essa ambição, nem foi a cena do tenho jeito ou não tenho jeito, nem me passava isso pela cabeça porque eu não tinha essa ambição. Foi só fruto de eu estar ali com dúvidas na área e de experimentar outras coisas. E por acaso, fui experimentar uma coisa que me dava bué de gosto. E calhou. Mas não, olhando para trás, nada. Se calhar há várias coisas, lá está isso, de fazer os personagens para o meu pai ou para os meus pais e eles rirem-se, já vem daí, né? Já estava aí o bichinho e eu não reparava. Mas só agora, olhando para trás, é que eu consigo perceber isso. Na altura, nada faria prever. Os meus pais nunca lhe passaram pela cabeça que eu ia fazer disto, por exemplo. Bem, para que conste a gente depois na edição alterar a pergunta para maiores e melhores humoristas do país. Ok. Top 20, metam top 20. Uma top 20. No top 20 humoristas do país. Não sejamos modestos, top 10, top 5, agora 20 já é muito, não? Se é para ir, é para ir. Deve ser agressivo. Pronto, agora, falando do mais recente projeto, o consultório do Dr. G. Agora, de onde veio esta ideia do personagem? Já quando andavas no técnico, estavas a pensar em fazer um major em engenharia sexual? Muita gente que anda no técnico sonha com sexo, não é? Porque não sei como é que está agora. Eu sei que agora acho que está diferente, porque no meu ano, entraram 170 homens no curso de informática e 6 raparigas. E dessas 6, 3 mudaram logo no primeiro semestre, mudaram para outros cursos. Agora está mais equilibrado. Esta última vez tinha-me falado 30%, 40%. Portanto, isso é ótimo para tudo, para o ambiente académico e também para a informática em si. Mas, sim,
não pensava no céu, pá, ainda por cima informáticos, né? Os informáticos já têm contacto com a pornografia muito cedo, né? Eu tive internet muito cedo em casa e disquetes andavam a rodar na escola. E então, sim, talvez houvesse aí esse bichinho do consultório sexual. Mas, a ideia foi mesmo só uma cena para o blog meio parva, tipo, vou fazer uma vez, era a ideia. Mandei-me umas dúvidas sexuais e eu vou responder a gozar. Muito inspirado naqueles consultórios da revista Maria, uma referência muito antiga, que sempre se dizia que que as perguntas eram inventadas, que não eram, ninguém sabia muito bem. E com influências também do diário do meu pipi. Foi um livro, que era um blog anónimo, que, olha, estava eu no técnico, no primeiro e no segundo ano, quando isso saiu. Eu lembro de ler isso nas aulas e ser quase expulso das aulas porque não estava a partir a rir com outro colega. E aquilo até hoje não sabe quem é que escreveu, apesar de toda a gente dizer que foi o Ricardo Araújo Pereira, provavelmente em conjunto com outros gato fedorento, mas eles nunca admitiram e nunca coisa, mas é a tese mais... E tinha ali uma utilização da javardice, não é? Era uma coisa boa, ordinária, mas com muita classe. E então tem influências daí. Eu tentei fazer aquilo tipo, ok, vamos fazer um consultório sexual, em que podemos estar a falar das coisas mais tipo, sexuais e ordinárias, mas tentar que seja alguma classe, não é? Não é para ser uma cena só de javardeira gratuita, não é? Escatológica. E pronto, surgiu daí, surgiu para fazer uma vez, as pessoas começaram a mandar dúvidas, eu comecei a fazer. E depois aquilo ganhou uma escala em que eu já recebia dúvidas e que eram a sério, claramente. Pessoas que apanhavam aquilo nas partilhas e se calhar pensavam que aquilo era mesmo um consultório de um doutor legítimo. E então, por um lado era giro, às vezes eram dúvidas um bocadinho preocupantes. E sempre foi uma rubrica que estava lá no blog e que eu ia fazendo, depois às vezes parava, outras vezes voltava. Mas eu sabia que havia ali potencial de tornar aquilo uma coisa diferente, não só no formato escrito. E então, já tinha ideia de fazer ou em podcast, ou áudio, ou em vídeo. E decidi estruturar a cena. Com convidados pode ser mais giro, fazer uns jogos, aqui umas cenas. Depois apresentámos isso à Control e foi tipo one shot, one kill. Apresentámos a eles disseram que sim, vamos fazer. Não tivemos que ir ver mais marcas, nem mudar o conceito, os gajos deram carta branca e foi fixe. E então é um projeto engraçado. Pronto. Fun fact, o nosso curso até é muito misto em termos de géneros. Pois, eu sei. Toda a gente tinha inveja de biológica, de química e de civil, não é? É um bocadinho isso. Essa de civil não sabia, por acaso. Então, agora, ainda neste contexto, como é que foi desenvolver esta minissérie? Foi assim o primeiro projeto. Eu tive noutras agências e agora, mas tive sempre o mesmo agente, quase sempre, que foi comigo para as várias agências. E nós depois saímos e montámos a nossa agência, trouxemos mais outra pessoa e mais agenciados também, mais humoristas. E então foi assim o primeiro projeto feito tipo in-house, todo feito por nós, né? E nesse sentido foi fixe, e eu também gosto de passar todos os passos da produção, não é só chegar lá, tipo, posso escrever, chegar lá e fazer. Eu gosto de ajudar a montar o cenário, de perceber como é que estão a ser feitas as luzes, para aprender também, de perceber a realização. A edição final sou sempre eu que faço de tudo, antes de ir para o ar, passa sempre o Final Cut por mim. E, portanto, deu-me gozo fazer isso. Também estou sempre a aprender essas coisas. E deu-me gozo fazer... Foi a primeira vez que eu fiz assim uma cena com convidados e com outras pessoas. Já tinha feito com sketches com outras pessoas. No podcast, de vez em quando, temos um convidado, mas é raro. E ali foi ter convidados. Alguns deles eu conheci no dia, ali. E então, para mim, que também não sou... nunca fui o gajo do networking, o gajo extrovertido. Também é um desafio estar ali a conversar e a ter que ter piada e a puxar pela pessoa, pessoas que eu não conheço, mas que admiro o trabalho e acho que tem potencial para acrescentar alguma coisa ao programa. E então foi fixe, neste contexto de pandemia, então ainda mais desafiante, não é? Fazer, mas correu tudo bem e foi fixe. E superou as expectativas, mesmo em termos de produto acabado. Eu estava com algum receio que ficasse um bocadinho repetitivo. E os episódios eram para ter só meia hora e ficaram com 1 hora, porque a conversa se esticou e estávamos naquela e vamos cortar isto, mas depois pensei, não, se lixe. Se nós aqui estávamos a divertir, vai com 1 hora. E correu bem em termos de feedback e mesmo de visualizações, para o que eu costumo ter no YouTube, que não é o meu meio preferencial, não é? E vou pondo lá pouca coisa,
Eu estava todo contente se aquilo tivesse 30, 40 mil por episódio. Já achava bom e mesmo assim achava que era difícil chegar aí. Estão todos tipo com 100 e tal mil, o primeiro com 200. Portanto, em expectativas, superou tudo, tanto produto como feedback e buzz. Ainda uso boas palavras de estrangeirismos de startups, né? Buzz, feedback. Eu queria só levantar aqui uma questão em relação a isso, um bocadinho à parte de curiosidade. Qual é que foi assim a pior dúvida que já mandaram? Pior entre aspas, aquela mais tipo, ei meu Deus, o que é isto? Pá, não sei, já é assim, aquelas são tipo ridículas, tipo de como é que esta pessoa não sabe isto? É mais difícil porque eu nunca sei se as pessoas estão a brincar. É tipo aquela, esfreguei-me na almofada, será que estou grávida? Pá, parte do princípio que é gozar, não é? Mas sei lá, a pessoa tem visto que nos tempos que correm há malucos para tudo, não é? Há malucos para acreditar nisso. Mas as que eu me lembro mais chatas foi de violência doméstica, em que enviaram, tipo, dava para perceber que era a sério, e pá, pessoas desesperadas aquilo, e me enviaram um e-mail, e eu obviamente não respondi, tipo, olha, está aqui os números da APAV e da PSP, para estes números que deve ligar, ou pá, outra coisa, procurar ajuda, essa situação é grave, isto é tipo, é uma cena de humor e não sei o quê. E essas talvez sejam assim as mais chatas, mas não foram muito, 2 ou 3, eu lembro-me de receber 2 ou 3 dessas. E pá, talvez isso. E depois pessoal, tipo, tanto homens como mulheres que estão naquelas relações tóxicas que se calhar nós já todos tivemos um bocadinho, que a outra pessoa faz o que quer e que o pessoal fica ali, tipo, deste autoestima a ti, tu é que achas que tens culpa de tudo, não é? E há boas relações assim de namoro em que, pá, seja homens a fazer isso a mulheres ou mulheres a homens, e eu recebia muitas dessas em que eu, pá, respondia, punha no blog e era bruto e fazia piadas com aquilo, mas depois às vezes em privado dizia, tipo, pá, também não quer ser eu a dar a dizer, olha, acaba a relação, né? Eu não conheço, mas depois às vezes recebia, tipo, acabei a relação por tua culpa e estou muito mais feliz. E eu, pá, olha, fixe, mas podia ter sido um erro, estás a ver? Se diz a tua vida porque um gajo, um humorista diz, é um bocadinho preocupante, mas não nego que gosto de saber que tenho esse poder. Mas pronto. É sempre Sim, bom. Sim. É. E agora relacionado com essa questão, porque pronto, essa questão de teres falado com as pessoas e dizer para elas denunciarem à PAV, etc. Ou, aliás, dar-lhes o número, ou seja, dar-lhes meios para fazerem isso. E nós estávamos a fazer uma pesquisazita acerca de ti, como é óbvio, né? E encontramos uma descrição que tu próprio fizeste e achámos engraçada, em que descrevias como um ser humano decente, com valores, mas que diz umas alarvidades. No entanto, há quem discorde nessa parte de ter os valores quando lês piadas, etc. O que é que tens a dizer acerca disso? Eu percebo até certo ponto. Percebo. Primeiro, toda a gente acha que é boa pessoa, né? Normalmente, a não ser mesmo aqueles tipo, mesmo que sabem mesmo que são e gabam-se até, né? De serem filhos da mãe, mas normalmente toda a gente acha que é boa pessoa e tem valores e que é bem formado. Mas o que eu sei é que não tem nada a ver as piadas que tu fazes com o facto de seres boa pessoa, porque todos nós, acho até que se não o fizeres não és se calhar muito saudável, todos nós com os amigos, pá, dizemos alarvidades que nunca diríamos em público, não é? E eu mesmo como comediante eu continuo a fazer isso. Há muitas piadas que eu digo com os meus amigos que eu nunca as faria em palco nem nas redes sociais, porque não são o contexto. O contexto daquelas piadas são estou aqui com os meus melhores amigos, sabem que eu sou um gajo que sou minimamente decente, não sou, tipo, imagina, um machista. Eu consigo fazer uma piada altamente machista com os meus amigos e rimos daquilo, porque aquilo é tão fora daquilo que nós somos, é tão ridículo que nós não somos assim, que tem piada por aí. Se nós fôssemos todos machistas, se calhar não fazíamos aquela piada. Não era uma piada, era só um comentário normal do dia-a-dia. E então não nos ríamos, era só tipo, pois é. Portanto, há essa questão de nós sabermos... agora, quem não me conhece pessoalmente, quem não conhece o meu trabalho e apanha com uma piada, que nem sabe bem se é uma piada, porque nem sabe bem se eu sou humorista, e ficar a achar que eu sou, pá, uma besta, e pode ter uma ironia que eu acho que está uma ironia muito bem feita para mim, mas se calhar está mal feita e a outra pessoa não percebe que é ironia, e às vezes a culpa não é da outra pessoa só, não é? É só porque
É culpa minha que estou a falar pá, dentro da minha cabeça e o meu processo mental é diferente. E a piada não está assim tão clara. E essas pessoas pensarem isso, pá, acho que é legítimo. Outra coisa é saberem que tu és humorista e levarem a sério o que tu dizes. E eu acho que esse é o grande problema. É tipo, se tu fazes esta piada, mesmo sendo humorista, não podes ser boa pessoa e é porque tu pensas mesmo isto. Pá, e quem pensa assim é legítimo, é um pensamento legítimo, pá, mas não percebe nada do humor. É tão simples quanto isso. Pá, e se não percebe nada do humor, é pá, ou vai aprender sobre o humor ou deixa de seguir humoristas. É legítimo, é pá. Há pessoas que não foram talhadas para seguir, para consumir o humor. Normalmente são pessoas muito tristes, com as quais ninguém quer ser amigo. E, portanto, elas juntem-se com as outras pessoas que também não têm sentido de humor nenhum e façam os jantares tristes deles. E não nos chateiem. É só isso. Agora, percebo que há piadas e há sensibilidades. Eu percebo que há temas que eu toco que vai chocar alguma pessoa e dizer eu não consigo rir com isto. E até isto ofende-me e melindra-me. Eu percebo isso perfeitamente. Desde que do outro lado não haja o não podes fazer isso porque eu não gosto. Se a pessoa disser isso, perde a razão. Ou se a pessoa disser tu para estás a gozar com isto, então és má pessoa. E aí também perde a razão. Agora, se a pessoa disser só, olha, não achei piada nenhuma, não me ri, até fiquei meio ofendido com isto, pá, é legítimo. E a vida continua. E não gosto de seguir ou vou-te deixar de seguir. Pá, tudo bem, na boa. Isso aí faz parte e acho que é uma abordagem inteligente. Se tu segues alguém em que o conteúdo não estás a gostar e até te está a ofender ou a trazer traumas do passado que possam vir algumas piadas, que eu percebo isso, não é? Se é uma piada com violação e alguém que tenha tido isso na vida, aquilo pode reacender ali uma coisa. E eu percebo que essa pessoa não gosta e que aquilo lhe causa algum sofrimento. Não é o meu objetivo, mas acaba por ser um efeito secundário. É a mesma coisa que vais ver um filme e tem uma cena de uma violação. Pá, é que a pessoa que foi violada está a ver aquilo provavelmente ainda é pior do que a piada, não é? Porque é mais real. Agora, não se vai deixar de fazer filmes que tenham isso quando faz sentido e que não se vai deixar de fazer piadas que façam isso quando têm piada. Mas percebo que haja pessoas que às vezes possam ficar melindradas, faz parte. Mas magoa ouvir esse tipo de comentários e mesmo os comentários negativos em geral que possas ouvir. Já tenho um bocadinho uma carapaça para isso, não é? Desde o início que eu fiz questão de ler esses comentários e de lhes responder e fazer piada com ele, mesmo para criar essa carapaça. Algum tipo de comentário que dói não é no sentido, tipo, pá, quando dizem, não tens piada nenhuma. Tipo, eu até fiz um espetáculo com 1000 pessoas a rirem, estás a ver? É tipo, claro que afeta sempre, não é? Ouvis um comentário negativo e às vezes focamos nisso, mas é tipo, eu sei que é factualmente mentira dizer que não tenho piada nenhuma. Para ti posso não ter, mas para outras pessoas tenho, eu vivo disto, estás a ver? Portanto, eu saberei mais o que é humor do que o Zé Tó que mandou uma mensagem a ameaçar para o Facebook. E, portanto, esse não afeta muito. Afeta quando tipo, essa pessoa... Tive uma vez um caso que depois lá está, deu a volta. Não sei, por já devo ter contado isto alguns no podcast também, mas foi uma rapariga que dizia que gostava de tudo o que eu fazia, mas quando eu brincava com pedofilia ela não conseguia rir-se porque ela tinha sido abusada em criança. E tu obviamente recebes isto e quer dizer, o teu objetivo, eu quando faço uma piada é de fazer rir, não é que mesmo que riam 1000 pessoas e há uma na sala que aquilo lhe toca e fica em sofrimento e vai chorar para casa, eu não quero isso. Não posso deixar de fazer a piada por isso, porque senão não podia fazer piadas nenhumas, mas não quero isso, e quero perceber o que é que está do outro lado. E eu expliquei isso, e ela disse desde sempre, tens todo o direito de fazer, mas queria-te só dizer que é isto que eu sinto. E olha, é fixe ter esse feedback e saber isso. E eu disse, mas como deves perceber, não posso deixar de fazer esse tipo de piadas. Quero só que saibas que, como qualquer outra piada, é bem intencionado. E que, não sou a favor da pedofilia, como é óbvio, né? E acho que o gajo que fez isso devia estar, ainda na prisão até hoje. Mas... E depois, eu continuei a fazer e lembro-me dessa rapariga, passado, não sei quando precisar quanto tempo, mas que há 1 ano, 2 anos, de me mandar uma mensagem a dizer, olha, só para dizer que hoje, pela primeira vez, ri de uma piada de pedofilia daquela que tu fizeste. Não me lembro da piada. E diz que começou a rir, riu-se bem, depois chorou, depois riu, depois chegou aos amigos e contou, e que os amigos ficaram parvos dela estar a fazer pela primeira vez uma piada com pedofilia, os amigos que sabiam que aquilo lhe tinha acontecido. E que para ela foi uma catarse bada grande e que
que percebia finalmente o poder do humor naqueles tipos de assuntos, que para ela sempre foi, achava legítimo fazer, mas ela achava que não tinha finalidade, que não era preciso esse tipo de humor. E que ela viu ali, pá, e foi das mensagens mais duras inicialmente que eu recebi, mas que depois mais prazer me deram e mais validaram aquilo que eu sempre acreditei, que foi tipo, pá, o objetivo disto é fazer rir, e é fazer as pessoas sentirem-se melhores. E às vezes temos que nos rir e ir para sítios onde nós não nos queremos rir, de assuntos que não queremos rir, porque é o tipo de humor que eu gosto de consumir também, é aquele que me deixa um bocadinho desconfortável às vezes, de rir da morte, né? Que é uma insegurança, e de rirmos de nós mesmos. Portanto, lembro-me disso. Agora, há comentários, imagina, essa rapariga, se nunca mais tinha mandado essa mensagem, ficava só aquilo, é um comentário que tu não gostas de receber e que te faz questionar às vezes se deves fazer ou se não deves fazer. Acho que também é saudável, um gajo questionar se está a fazer uma coisa certa ou não e não ter 100% de certezas. Mas nunca recebi nada que me fizesse, não devia ter feito esta piada. Não. Só olhando para trás, vejo piadas que eu fiz, eu digo, para que é que eu fiz aquela piada? Que piada de... Mas isso, acho que é bom sinal, não é? É sinal que, pelo menos há evolução. Se estivesse a fazer as mesmas piadas, acho que era mau sinal. Mas por acaso, em relação a isso, até acho interessante um mecanismo que muita gente tem, que é, às vezes passam por momentos da vida difíceis, tal como essa rapariga, né? Eu próprio tenho alguns amigos que já tiveram alguns momentos da vida difíceis, e a maneira que eles têm de encarar às vezes esses episódios e talvez ultrapassar um bocado é às vezes fazerem piadas com aquilo, acabam por acabar por se sentir melhor em relação ao assunto às vezes. Sim, quase sempre. Se fizer uma piada com um cancro, quem fica ofendido não são as pessoas que estão com cancro, normalmente. Exato. Nem as pessoas que tiveram casos. É outras pessoas que vão tomar essas dores. Porque, primeiro, quem tem cancro tem coisas mais para se preocupar do que piadas, não é? Já pôs as coisas em perspectiva, tipo, de certeza que vê a vida de outra forma, se calhar uma forma que quase todos devíamos ver, que era, tipo, relativizar esses pormenores mais mesquinhos da vida. E não está para entrar em guerras na internet. E eu recebo muitas mensagens quando faço piadas com cancro. Não é por acaso um tema que eu costumo fazer muito, até porque nunca tive casos assim muito próximos, então não tenho uma experiência muito próxima. Não que isso legitimize, mas que dá-me outra perspectiva. E provavelmente, se tiver algum caso, vou pensar mais nisso e querer fazer mais piadas. Mas recebo sempre a cena do olha, precisava de me rir, estás a ver? Tipo, saí da sessão da quimioterapia, já cheguei da primeira sessão de quimioterapia e precisava de me rir e obrigado por essa piada. Claro que depois haverá os outros que estão na outra fase, né? Há várias fases da doença em que ainda não estão dispostos a rir. Mas eu acho que sim, acho que qualquer desgraça, se nós passamos por ela, se conseguimos sair dela a rir, melhor. Eu acho que, não sei, eu tenho ideia que alguém também já falou disso, mas não consigo precisar quem é que foi, um outro humorista, que era que o único sítio onde não há riso, onde há ausência total de riso, é quando uns pais perdem um filho, né? Ninguém está à espera de uma mãe ou de um pai que acabou de perder um filho, de se rir com piadas. Já podes alugar o quarto, pôr o quarto no Airbnb, não é? Uma merda assim, tipo, não te estás a rir? Isto a gente tem que passar a vida a rir, de rir das desgraças. Não. Acho que há... E nunca vai rir, provavelmente, não é? Nunca vão rir de piadas com isso. E isso é perfeitamente legítimo. E eu percebo isso. Agora, não quer dizer que eu não faça piadas com isso, não na cara da pessoa, né? Porque eu não sou psicopata. Não vou ao funeral de uma mãe que perdeu o filho fazer piadas com aquilo. Isso era estúpido. Agora faço para a minha audiência que pode lá ter alguém que já perdeu o filho e que não se vai rir dessa piada. Diz isso. Quando a audiência é grande, depois acaba por ter... Estão lá tudo, né? Naquelas 1000 pessoas que estão ali, já, se calhar, coletivamente, já passaram pelas experiências todas terríveis. Exato. É verdade. E pronto, é isso. Há uma malta que sofre com tudo, no fundo. E isso também não... Depois tens o pessoal que... Sim, depois tens o pessoal que nunca passou por dificuldade nenhuma na vida, nem nenhuma desgraça na vida, que é o pessoal que se ofende com tudo. Tu vês isso, não é? Vês isso muito, tipo, malta no Twitter, 13, 14 anos, muitas vezes de famílias privilegiadas, que se ofendem com tudo. E não... Porque lá está, como nunca tiveram, se calhar, grandes dificuldades, nem muitas dúvidas em relação ao futuro, a não ser as dúvidas que o adolescente tem, que são muitas e que são muito fortes muitas vezes, mas se calhar não tiveram adversidades e então, para eles aquilo, e às vezes penso, estas pessoas ficam assim com isto, eu imagino como é que vai ser a vida quando sofrerem a sério e tiverem coisas. E eu falo, também nunca tive ainda assim desgraças na vida, felizmente. E sempre tive uma vida relativamente privilegiada, mas vivi num sítio em que via muita gente que não tinha, sempre tive empatia por problemas maiores da sociedade do que propriamente piadas.
Exato. Pronto, e agora indo também um bocado ao encontro de piadas que a malta não gosta no geral, preferias dar um lápis azul ao público geral e deixar que te censurassem ou ter de repetir todo o teu tempo no técnico? Epá. Ixi, Jesus. Pá, ia ter que repetir o tempo no técnico. Ia ter que ser, não é? Porque o resto acabava-se. Se eu desse um lápis azul ao público, acabava-se. Eu metia um texto e era branco a seguir, porque havia sempre qualquer pessoa que ia... Olha, eu não gosto disto, olha, eu não gosto disto, eu não gosto disto. E depois eu passava, era bom dia. E depois já não é... Bom dia não, porque já é tarde, o dia não está a ser bom. Não é para isso. Portanto, não podia ser. Tinha que repetir o tempo no técnico. Ia ser complicado. Ia ser complicado. Tinha que fazer as cadeiras ou só fazer o tempo? Ui, esta aqui não está especificada, mas... Okay. Só se fazer o tempo e jogar as cartas para a associação, como muitos faziam. Pá, então isso era na boa. Agora ter que Com fazer cadeiras... cadeira. Epá, imagina só, ter que fazer sistemas e sinais ou redes outra vez, só essas duas já me iam fazer sofrer imenso. Bastava essas duas para eu já duvidar. Mas acho que tinha que ser essa opção. É que o nível dessas cadeiras é que eu, que não estou nesse curso, já ouvi falar delas e não foi bem. Yeah. E depois perguntas assim, mas aposto que te serviu imenso. Então não serviu. Então não serviu. Não, zero. Saíssem do curso, não tinham coisa. Mas foram terror, foram terror. Os traumas típicos de técnico, né? Yeah. Ok. Agora, já falámos aqui de alguns e já estiveste envolvido em muitos projetos de espetáculos. Se tivesse de escolher um, qual seria o teu favorito? Eu não sei. Eu acho das coisas que mais gozo me deu fazer foi Falta de Chá, uma série de sketches que eu fiz com o Ricardo. Fizemos 2 temporadas, fizemos um especial Natal. E dá muito gozo todo o processo, mesmo desde a escrita, em que nós nos fechamos a escrever e depois vamos para os copos a seguir, à noite, e no dia seguinte voltamos a escrever e pronto, é fixe esse processo e é divertido. É uma boa desculpa para sair de casa, para deixar as namoradas em casa, mas e depois gravar também é fixe, o resultado final é fixe. Depois é doloroso a parte da edição e de arranjar localizações e toda a parte da produção que nós fazíamos muito sozinhos também. Às vezes é doloroso e é frustrante, às vezes, porque não consegues, as pessoas que queres para aquele dia ou sítio, mas o produto final temos orgulho, mesmo ainda da primeira temporada, que já foi para aí 2015 ou 2016, acho que está a envelhecer bem, que é fixe. O facto de não usarmos a atualidade ajuda. Mas... Portanto, eu diria que esse e depois os solos de stand-up, os 2 solos. O primeiro por ser o primeiro e por ter sido um passo muito grande e meio às escuras, eu não sabia que bilhetes é que ia vender, nunca tinha feito tipo 1 hora e tal em cima de palco sozinho, se ia conseguir gerir esse ritmo e captar a atenção das pessoas. E acho que foi aí que eu disse, ok, acho que consigo fazer isto, acho que tenho qualidade para fazer isto minimamente e para viver disto. E ganha mais confiança, especialmente no stand-up, mas o último espetáculo, eu gosto mais do último espetáculo, acho que é um espetáculo melhor, acho que é mais maduro, acho que... E portanto, talvez seja esses 2 projetos aqueles que eu mais me orgulho, o último espetáculo solo e o Falta de Chá. E em relação à falta de chá, achas que por causa de ter estado a fazer o trabalho em colaboração com outra pessoa, esse facto de não estás a fazer aquilo sozinho também contribuiu para que achasses o processo mais interessante? Sim, sem dúvida, sim. Acho que tem que ser um projeto conjunto. E depois, houve a sorte de eu e o Ricardo nos tornarmos mesmo amigos. Não era só uma relação profissional. Tipo, nós ficámos amigos e gostávamos de estar um com o outro e entrámos no círculo de amigos um do outro. Portanto, isso tornava a coisa toda mais divertida do que estar a fazer coisa só. Tipo, juntas-te com um gajo que também é bom humoristicamente e estão ali a bater bolas, é divertido, mas depois não há aquela cena do... Lá está, é como quando eu faço espetáculos, as pessoas que fazem a estrada comigo, o meu agente, o produtor, o gajo que fazia som, era tudo malta porreira, que depois, do espetáculo, vais a beber um copo ou vais a estar aqui só na conversa e se torna com que o trabalho, acaba o espetáculo, acaba o trabalho, mas a seguir há a diversão, há a descontração e dá-te prazer fazer aquilo. Do que ir atuar e voltar para casa, é giro, mas tira metade do prazer da coisa, não é? De fazer espetáculos e de andar pela estrada e não sei o quê.
E tanto no Falta de Chá teve essa vantagem, nós nos tornarmos amigos e de termos empatia logo um com o outro, e torna o projeto melhor. Não é? Às vezes atrapalha o processo porque estamos ali empancados numa ideia, eu digo é por ali, o Ricardo diz é por ali, isso aconteceu várias vezes, e às vezes é tipo, não, eu vou votar esta ideia, estás a ver? Não vai dar. E às vezes é tipo, ok, eu deixo de fazer esta, porque a seguida tenho esta que sei que tu não vais gostar muito. E então todos nós, tanto eu como ele, tínhamos esse processo de certeza de... É quase uma relação, né? Tens o banco de pontos, está bem, vamos ver o balé, vamos. Que é para eu a seguir poderes ir não sei onde. Mas que dá muito mais qualidade, dá, porque ele trouxe muitas ideias que eu nunca teria tido, e eu trouxe muitas ideias que ele nunca teria tido, porque apesar de termos um humor parecido, pessoalmente em termos daquilo que gostamos de ver, a nossa criação é muito diferente. Ele tem muito mais jeito de ficar para o humor mais nonsense e para ter premissas mais fora, que depois davam sketches brutais, e eu se calhar posso ter mais jeito tipo, ali para escarafunchar a ferida aqui neste assunto, e ser um bocadinho mais negro. E portanto acho que isso se complementou, mesmo depois em termos de produto, ficou uma cena mais equilibrada, não ficou... Se calhar fosse eu fazer o Falta de Chá sozinho, metade dos sketches eram sobre religião e ficava muito monotemático e morte e pedofilia, era muito mais negro e tinha menos piada. Portanto assim ficou mais equilibrado. Eu pessoalmente, que acho que vi a maior parte dos episódios de Falta de Chá, acho que notava-se bastante também a química que vocês tinham, e depois às vezes a chegar à parte dos bloopers, e isso também é a questão de às vezes o processo demorar um bocadinho mais do que vocês queriam, porque também é aquela questão, estamos a trabalhar com alguém que nós conhecemos, chega ali aquele ponto em que queremos ficar sérios com alguma coisa e começamos a rir, né? Sim, eu faço complicadas, mas depois é... Na altura aquilo está a ser divertido, depois deixa de ser, porque tu vês o gajo da perche à rasca dos braços e o cameraman e o pessoal a contar o tempo e tipo, malta, sério, são 50 takes já, ok? É só dizer esta frase. E começa a não ser, estás-te a rir, mas já não é agradável, mas depois quando fica feito é fixe. Mas, a verdade seja dita, a culpa é quase sempre do Ricardo, não é isso? Ele é o que se fica sempre a rir. Sim, senhora. Assim, vamos para a última pergunta destas assim mais extensas, que é em relação à tua cadela. Sabemos que a Zaya já é uma celebridade, até o livro dela está inclusive entre os mais vendidos da UC. Como é que foi possível interpretar esta mensagem do animal que não comunica por palavras? É um exercício humorístico como outro, não é? Às vezes fazes um sketch em que vais buscar um personagem que pode ser humana, né? Mas que tu não conheces, e pensar como é que ela vai pensar, como é que ela vai falar. Aqui é um bocadinho posto não nos sapatos, né? Mas nas patas de uma cadela e de pensar, de olhar para a nossa... Pelo menos foi assim que eu tentei, olhar para a nossa humanidade e para os humanos, quase dos olhos de uma criança, mas de uma criança meio bitch, meio cabra. E então foi um bocadinho isso, é tipo, com aquela inocência que estupidez, que é que eles estão a fazer aquilo, mas a ver se é como aos putos que ficam fascinados com o que os humanos fazem, a cadela não fica fascinada, tipo, percebe a incoerência ali. Ela não percebe nada, né? Aquilo é só correndo de ar na cabeça dela, mas é só biscoitos, rua, não pensa mais nada. Mas foi tentar fazer esse exercício. Se um cão tivesse minimamente uma inteligência humana e raciocionasse, mas não tivesse as nossas mesquinhices e as nossas coisas más, o que é que ela olharia, não é? Então foi um bocadinho isso. É sempre difícil, estás a personificar um animal e a dar-lhe sentimentos humanos, mas acho que toda a gente tem quem faz um bocadinho isso, não é? É tipo, olha a fazer isto, deve estar a pensar nisto. Não está. Não está a pensar nada. Mas foi um desafio de escrita engraçado, diferente daquilo que eu já tinha feito, que é sempre muito crónicas em meu nome. Ali acaba por ser um bocadinho, né, também, né? Está ali vários assuntos em que eu já tinha falado do meu ponto de vista, que a opinião às vezes é a mesma, mas tentar desconstruir aquilo de outra forma para ficar com mais piada. E nunca tiveste medo que a fama lhe subisse à cabeça? Tenho algum receio, não é? Ela já é um bocadinho diva, sempre foi, não gosta muito de contacto. Por exemplo, se vêm os fãs na rua, ela não gosta, não é? Não gosta de outros cães,
não venham cá tocar nela. Pessoas, está-se bem. Pessoas, ela gosta de festinhas. Mas não, pá, estou a ver se marcas, não é? Alguma marca a patrocina, lhe dá bué de dinheiro, mas não, ainda não, pá. Isto tem que... Ser pitbull não ajuda. Se fosse um bulldog francês, já tinha... É falar com o Royal Canino, aquelas marcas. marcas de ração. Mas é, pois é. Tenho que ver. Depois não tem dentes, coitado. Não é... Ah, Essas marcas gostam de cãezinhos da Pois. moda. Pá. Gostam de cãezinhos da moda. Com dentições todas perfeitas, que é para Exato. roer bem. É. Então agora passamos às perguntas mais de resposta rápida, digamos assim. Não é tão pensado. estilo alta pressão do 5 para a meia-noite. Nós gostamos de roubar Tentamos as ideias. fazer aqui o melhor que conseguimos. Ok. Provavelmente não está nem melhor, nem perto, mas pronto. Se tivesse de fazer uma luta de boxe contra o Ricardo Aruz Pereira ou o Ricardo Cardoso, com quem é que achas que tinhas mais chance de ganhar? Opa, com o Cardoso, só o Cardoso. Há aqui duas coisas. O Ricardo Aruz Pereira faz kickbox, não é? Portanto, logo aí tem algum treino. Depois tem mais 10 centímetros que eu. Ele tem 1,93m, acho eu. Eu tenho 83. Portanto, há logo aí uma diferença de reach grande. Portanto, tem treino e tem mais reach. Apesar de ter quê? Mais... Quantos anos é que ele terá mais que eu? Não sei. 7 ou 8. Por aí. Mas ele se calhar está mais boa forma física que eu. Portanto, era mais difícil. O Ricardo tem a minha altura, tem mais ou menos o meu peso. Eu tenho mais treino do que ele. Acho que ele nunca fez nada desse género. Já fiz. Acho que escolhi o Ricardo. Mas, isto numa perspectiva de eu achar o que é que ganhava, né? Preferia bater ao Ricardo Aruz Pereira. Só para eliminar a concorrência está lá mais acima. O Ricardo é concorrência, mas é parceiro. O Ricardo Aruz Pereira, como nunca fiz nada com ele, era eliminar a concorrência mais de cima. Podia arriscar. Se fosse MMA, arriscava mais. Como o outro juiz, né, que agora anda a desafiar malta para fazer MMA. Eu sou melhor na luta no chão do que em pé. Portanto, boxe mais difícil. Ganhava. Então, e já agora, mudando o Ricardo Aruz Pereira e pondo Bruno Nogueira, pronto, tem um bocado mais altura também, mas não tem tanto treino, diria. Sim, é mais Entre fininho, o Bruno né? Nogueira e o Ricardo Cardoso. É mais Quem fininho. é? Mas é da buraca, né? O Bruno Nogueira é da buraca também. Portanto, está a ter alguma experiência de street fighting. Não sei. Difícil, pá, difícil. Às vezes o pessoal alto e magrinho é tramado, pá. É tramado para a porrada. Porque é tudo só osso, estás a ver? Acertam-te assim ao calhas, mas aleija muito, pá. Tem muito osso. Portanto, não sei. Mas lá está, pela concorrência, preferia também, era eliminar o Bruno Nogueira também. Eliminava os dois, mais, não, os que estão no topo, o top 2, já era, abria espaço, abria mercado. Portanto, talvez fosse isso. Legítimo. Então agora, com que comediante gostavas de fazer um espetáculo? Fazer tipo partilhar palco ou fazer um espetáculo? Tipo, imagina, irmos para a estrada com um espetáculo a dois, um dueto. É isso? Diria que talvez partilhar palco. Pá, partilhar palco já partilhei com quase todos, exceto, se calhar, Bruno Nogueira e Ricardo Aruz Pereira, por acaso. Sinel, já atuei com ele uma vez num bar. Salvador, se calhar nunca atuei com o Salvador também. Atenção, se quiseres ir internacional, também acho que não deve haver problema. Internacional. Então queria partilhar palco com o Dave Chappelle, neste momento. Yeah. Ou com o Bill Burr. Um desses dois. Talvez com o Chappelle. Ricky Gervais também podia ser giro. Ou com o Bo Burnham, mas que já deixou mais o humor agora. Mas curtia bué. Acho que é um gênio. Filho da mãe. E, portanto, talvez fosse por aí, sim. Pá, cá, se eu tivesse que escolher, tipo, imagina fazer uma cena, pá, talvez fosse de stand-up, talvez fosse o Bruno Nogueira, sim. Que é assim a referência mais alta do stand-up, não é? E a pessoa que me fez começar a ver stand-up, e é o gajo que tem feito projetos mais, pá, bué criativos, está sempre a fazer cenas diferentes. E curtia perceber o processo dele e aprender com ele, talvez. Mas depois há muita gente, muita malta também, pá, mais de nova geração que eu curtia fazer cenas também. Portanto, por acaso, acho que estamos bem servidos, estamos numa fase bem servidos, com muita malta a fazer bom humor, principalmente na net e no stand-up. Ora,
outra pergunta. Alguma vez tiveste medo de perder graça? Sim, pá, sim. Todos os dias. Quase todos os dias. Principalmente quando acabas um projeto. Acabas o projeto, aquilo funciona e tu pensas, e agora, o que é que eu vou fazer a seguir? Pá, que tem que ser ou muito diferente ou dentro desta linha, mas muito melhor. E então, sim, pá, acho que vivo muitas vezes nessa dúvida. Apesar de eu ter muita confiança naquilo que fiz, tipo, no faço e acabo, eu consigo olhar e dizer que está bom, senão não o lançava. Mas tenho que ser muito em segurança em relação àquilo que vou fazer e se vou conseguir continuar a criar coisas com qualidade e diferentes. Portanto, há sempre aqui o complexo de Deus e o complexo de fraude que estão sempre a degladiar-se um com o outro. Pagavas um bilhete para o teu próprio espetáculo? Epá, provavelmente não. Porque eu não sou gajo de ir ver cenas ao vivo. Só por isso. Eu nunca vi... Eu acho que só vi 2 espetáculos de stand-up, tipo solos portugueses. Em inglês, estrangeiros nunca vi nenhum. Eu nunca sou... E já estava na comédia. E fui ver alguns por cortesia profissional. Ou porque ofereceram um bilhete, ou porque pá, queria ver e alguém que eu queria apoiar. Mas que provavelmente não iria se não trabalhasse no meio. Mas, quer dizer, por outro lado, se calhar, se eu não trabalhasse no meio, via mais espetáculos. Porque eu consumia muito mais comédia antes de trabalhar no meio do que agora. Portanto, se calhar, imagina, o espetáculo do Bruno Nogueira, por exemplo, que eu não fui ver, tive para ir ver, mas fui adiando e não consegui. Se eu não trabalhasse na área, se calhar tinha comprado logo o bilhete para ir ver. Portanto, é difícil responder a essa pergunta. Agora, se eu acho que o espetáculo vale o valor, o meu espetáculo valia o valor do bilhete, acho que sim, acho que valia. Acho que até era pouco. Não o meu, mas no stand-up no geral. Acho que o valor dos bilhetes de stand-up, de solo de stand-up para o trabalho que está por trás, para quem leva a sério e tipo, pá, perde bué de tempo a escrever, a testar texto, a reestruturar, a pensar em conceitos novos, em cenas, para todo o trabalho que está por trás, o bilhete de stand-up que é tipo 12, 15 euros, é bué de barato. Que o pessoal paga 25 ou 30 euros para ver uma música tocar as mesmas canções de sempre. Mas depois para ver uma coisa totalmente nova de stand-up, que não é um best-of, paga, não gosta, 15 euros acham que é caro, muita gente. Mas isso, pá, faz parte, é uma indústria ainda muito nova, o público também tem que perceber, muita gente pensa que não está nada escrito, né? Nós vamos para palco, dizer cenas, estamos a lembrar no momento. Quem acha isso? É normal que ache que 15 euros é caro, né? Pensa, então não está a trabalho nenhum aí para lá dizer merda. E então é um processo, mas sim, mas acho que valia o preço. Ok, então, penso que assim, a última pergunta aqui desta ronda será então, se tivesses de erradicar um tipo de pessoas, qual seria? Malta que não acredita no vírus ou malta que diz, olha tu que percebes de computadores? Ok. Isso é boa, isso é boa. Mas, pá, estava inclinada à outra, né? Se eu ainda fosse informática, acho que ia para a outra, do tu percebes de computadores. Ainda percebo, ainda sofro com isso, mas menos. Antes sofria mais. Mas agora tinha que ser malta que não acredita no vírus, sim. E eliminava-os todos. Com o vírus. Eliminava-os todos com o vírus, só para ser mais irónico e poético. E... Podia nem haver opção. Tu podias me perguntar, gostavas de eliminar estas pessoas? Eu dizia sim. Já. Nem é preciso uma ou outra. Era tipo, queres eliminar estas pessoas? Carregas neste botão. E eu carregava no botão. Porque acho que era melhor para todos. Acho que ia poupar vidas no longo prazo. Estás a ver? Nem era uma questão de castigo. Ia poupar vidas no longo prazo, portanto era melhor para todos. É o pragmatismo. Muito legítimo. Eu tenho aqui só uma última pergunta, pelo menos da minha parte, não sei se alguém ainda quer fazer alguma pergunta extra, mas só mesmo, acho que é uma boa pergunta assim final. Tens algum conselho assim a dar a pessoas que queiram entrar na indústria ou na área? Mas não entrem, não é? É aquele conselho de sempre. Não, eu acho que não... Há um conselho que eu acho que é importante, que é não arranjem desculpas. Começa logo por aí. Porque eu não consigo por isto, ou eu não consigo por aquilo, ou eu não coisa. É tipo, se querem fazer comédia, hoje em dia com a pandemia por acaso é difícil, é mais difícil, mas qualquer pessoa pode ir a um bar onde há stand-up, pedir para fazer 5 minutos e vai conseguir fazer, porque toda a gente vai deixar. Não há ninguém, pá, a não ser que haja tipo... E mesmo assim, tipo, um bar ou outro passa a ser um bocadinho mais
elitista e que, pá, que tens que mostrar para já ter alguma experiência porque não tem tipo open mics, tem só uma malta mais consagrada, mas há os outros em que aceitam, pá, toda a gente pode escrever, escreve 5 minutinhos de texto, pá, sem exagero, 5 minutos, não vale a pena escrever meia hora, aquele pessoal lá, a primeira vez que eu fui atuar, atuei 1 hora. Desconfio sempre. Primeiro desconfio se o texto era da pessoa e depois desconfio se tinha graça, porque é muito difícil. Pá, para quem nunca fez, ter depois 1 hora de graça. Escrever 5 minutos e experimentar. Provavelmente vai correr mal. E correr mal é fazer outra vez, mas fazer outra vez os mesmos 5 minutos, ver o que é que correu e mudar. Não é mudar tudo, é ir mudando e vendo e testando. Portanto, acho que é isso. E depois, quem pensar, olha, eu só quero fazer stand-up, não quero fazer mais nada. Epá, não dá. Não dá porque Portugal não funciona assim. Tu não podes ir a um bar fazer stand-up, ficar conhecido a fazer stand-up num bar e depois vais começar a fazer espetáculos e a ter público. Não. Tens que ter presença digital e fazer conteúdo digital. Depois, mais tarde, pá, podes dar ao luxo, como faz o Cinel, que agora até tem feito, fez uma cena do Prisma e os duetos, mas em que, pá, já não... Só tem um espetáculo, a Nan tem um espetáculo, não põe posts nas redes sociais, não põe piadas, não põe nada, e os espetáculos estão cheios. E isso é o sonho para muita gente que quer só fazer stand-up, mas ele para chegar aí teve que trabalhar, bué. E eram outros tempos também, tipo a malta que veio do Levanta-te e Ri, ok, pronto, apareceu no Levanta-te e Ri, teve uma grande explosão, ficou mediático e pôde viver só disso. Hoje em dia, quem quer começar a fazer humor, pá, tem que pensar no digital e fazer conteúdo e fazer bué. Não é, vou fazer um vídeo aqui, depois daqui a um ano faço outro, ou meter uma piada aqui, daqui a um mês ponho outra piada no Twitter, não. Tem que fazer bué. E ter essa capacidade de trabalho e de pensar que nos primeiros tempos ninguém vai querer saber. Pá, é aquela malta como um gajo vê, tipo, a fazer um live, ainda por cima agora os lives ficaram na moda, né? Por causa do Bruno Nogueira, fazer um live e estão 2 pessoas a assistir. Pá, e é deprimente aquilo, né? Uma pessoa entra e tem que sair logo outra vez, porque vão reparar que estás lá a ver, né? E só que aquela pessoa está a começar, estás a ver? Toda a gente começa assim. E eu admiro bué quem consegue fazer isso, estar a fazer um live em que estão 2 ou 3 pessoas a ver, ou um vídeo, meter vídeos todas as semanas que estão, tipo, têm 100 views e as pessoas continuam a fazer. E muita gente ri-se e diz, ninguém quer ver. Mas essa pessoa, se alguém vai chegar a algum lado, é essa pessoa, porque há um dia que vai ter 1000 views, há um dia que tem 100 vídeos e há um que vai bater bué e vai puxar os outros. E a pessoa está a melhorar cada vez que faz. Pá, às vezes há casos de pessoal que simplesmente não tem minimamente piada e que dificilmente vai ter. Também há isso. Mas mais depressa um gajo com média piada, com muito trabalho, vai ter sucesso, do que um gajo, pá, com muita piada, mas que não quer trabalhar muito e que tem medo da rejeição, vai ter sucesso. Portanto, eu acho que é isso. O conselho que eu dou é isso, é fazer bué. Ok, pronto, assim acho que já acabámos as perguntas. Agora vamos acabar a gravação. Pedia-te só que depois, quando acabássemos a gravação, ainda ficasse um bocadinho para podermos falar só acerca de algumas questões mais técnicas. Tá bom. Mas pronto, antes de acabar a gravação, gostava de agradecer. Cá Obrigado. estás. Acho que os nossos leitores, quando virem a entrevista, vão ficar um bocado. vão achar estranho, mas pronto, é assim. E pronto, um obrigado a todos nós, os estudantes de Engenharia Biológica, que muitos deles devem gostar desta entrevista. Nada, obrigado eu e boa sorte aí para o curso. Sejam fortes. É o Vietnã, depois passou. Não, depois piora. Não pensem. Temos claramente de acabar a entrevista dizendo que se tens alguma coisa para promover, promove nas tuas redes, tens mais seguidores que nós. Exatamente. É isso.